Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasceu numa família luterana em 15 de outubro de 1844, filho de Karl Ludwig. Seus dois avós eram pastores protestantes. O próprio Nietzsche pensou em seguir a carreira de pastor, entretanto rejeitou a crença religiosa durante sua adolescência e o seu contato com a filosofia afastou-o da carreira teológica. Iniciou seus estudos no semestre de inverno de 1864-1865 na Universidade de Bonn, em filologia clássica e teologia evangélica. O Nietzsche sempre foi um aluno brilhante, com uma dota sólida formação clássica. Desenvolveu durante 10 anos a sua acuidade filosófica, no contato com o pensamento grego antigo, com a predileção aos pré-sólicos, em especial a Heráclito e Hipócrates. Referências nietzschianas. Contudo, no próprio legado do filósofo, podemos inferir sua opinião em relação a outra filosofia e posição. É sumamente importante notar que Nietzsche perdeu o pai muito cedo. Seus primeiros livros publicados até 1878, que não impunham suas ideias mais ácidas, ainda assim fizeram poucos ou nenhum sucesso, que ele ficou extremamente desapontado com o sucesso de Richard Wagner, o qual se aproximou do cristianismo, teve uma vida errante, com poucos amigos e sempre perseguido por surtos e doenças. Falar um pouco sobre o niilismo. O legado de Nietzsche foi e continua hoje sendo muito difícil e contraditória a compreensão. Assim, os que hoje ainda associam as ideias ao niilismo, defendendo ao para Nietzsche. A moral não tem importância e os valores morais não têm qualquer validade, são os úteis ou inúteis, consoantes a situação. A verdade não tem importância, verdades indubitáveis, objetivas, eternas são reconhecíveis. A verdade sempre é subjetiva, Deus está morto, não existe qualquer instância superior e eterna. O homem depende apenas de si mesmo, o eterno retorno do mesmo. A história não é finalista, não há progresso nem objetivo. Ou ainda, se existem deuses, como poderia suportar não ser Deus? Por conseguinte, não há Deus. Passagem que deixa evidente que a conclusão não decorre permissa, mas sim da pessoa. Na aceitação do autor ou um ente superior ao que o próprio poderia conceber, ou seja, que no mínimo o autor, ou ser de maior capacidade intelectiva que existe, isso portanto não caracteriza como niilismo, a superação do homem do seu tempo e o eixo da sua filosofia. Teoria do Estado. Nietzsche demonstra como fundamentalmente o contrário à democracia moderna. Está representada a supervalorização da igualdade, impede o crescimento de grandes homens que promovam o progresso da cultura e da humanidade. Movimento democrático de modo que a cultura seja reconstruída sob uma nova roupagem, que não está centrada nos valores dos escravos, mas novos valores governantes, que devem se proteger de governados, e não o inverso, tal que preconizava Karl Marx. Segundo Nietzsche, todas as ideologias democráticas, inclusive socialistas e liberais, têm um ponto em comum. A sua base é fundada no cristianismo, na medida em que, sendo humanista, pregam a igualdade dos homens. Enquanto o cristianismo exalta em que todos os são iguais perante Deus, os modernos somente substituem Deus pelo Estado. Permanece então o sentimento de igualdade que se originou no cristianismo e se irradiou por todas as doutrinas democráticas. Baseado na teoria de Nietzsche do super-homem, ou em alemão Übermensch,
Nietzsche estabelecia uma relação diferenciada de Estado. Os governantes e os governados deveriam ser completamente distintos. Os governados deveriam, sim, trabalhar para que outros, os chamados sábios, aproveitassem o ócio. Porque uns nascem para trabalhar, no caso os governados, e os governantes precisam do ócio para que eles desenvolvam o seu raciocínio, eles desenvolvam o seu intelecto. Entre os clássicos da filosofia moderna, o Nietzsche talvez seja o pensador mais provocativo, mais um pouco incômodo, talvez. Ele levou a sua vocação, levou ele para o submundo da nossa civilização. A sua inflexível honestidade intelectual denunciou as mesquinhas e as trapaças ocultas em nossos valores e nossos valores dissimulados, talvez, em nossas convicções mais firmes também. Para ele, filosofar é um ato que se enraiza na vida e é um exercício de liberdade. O Nietzsche é um dos grandes mestres da suspeita, que denuncia a moralidade e a política moderna. E é impossível se colocar à altura dos primeiros temas e questões do nosso tempo sem entender o pensamento do Nietzsche. Ateísta radical que ele era, ele atribuía ao homem a tarefa de reaproximar e reapropriar de sua essência e definir metas do seu destino. Para o Nietzsche, é preciso que os homens que queiram ir contra a democracia, eles têm que ser muito, muito fortes, por causa que a fragilização e a feminização hoje no mundo tomou conta dos indivíduos. Este mundo é uma doença que vai tomando o homem e fragilizando, de modo a desprovê-lo de qualidades. Para evitar isso, os novos filósofos devem apoiar a sua moral na vida e não na morte, de modo a transvalorar a dicotomia entre o bem e o mal. Os novos filósofos, segundo Nietzsche, devem ter coragens e audácias para ir contra o rebanho. Este rebanho ele representa a mediocrização da cultura. O homem é um ser individual e pleno de capacidades, e quando ele se desenvolve no rebanho, este passa a aniquilar a potencialidade criadora da vida que o indivíduo tem. O futuro do homem deve sempre ser produto de sua vontade, e não da vontade do rebanho. Assim, a coragem é um elemento essencial para enfrentar este rebanho, pois o que lhe é diferente é visto como aos olhos.